O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje no último domingo do ano litúrgico. O ano litúrgico termina hoje, que é qual comemoração nós temos hoje? Cristo, Rei do Universo. Quem aqui que não queria ser rei e rainha? Fala que não quer. Todo mundo. Nós temos essa ânsia de ser honrado. Isso se chama pecado original. É o que a serpente colocou de proposta. Comas e serás como Deus. Agora, pensem o seguinte: apesar a partir do momento que o homem e a mulher quiseram ser Deus, houve uma ruptura com Deus. Apesar disso, Deus, que nos ama tanto, que é Rei poderoso, quer nos dar o seu reinado. Tanto é que todo batizado participa das três coisas de Jesus: sacerdócio, profeta e rei. Como assim, padre? Sim, todo batizado participa do sacerdócio de Cristo, participa do profetismo de Cristo e participa do reinado de Cristo. Agora, muita gente pergunta: onde está o reino de Deus neste mundo tão difícil? Muitos de vocês já devem ter passado por alguma dificuldade com gente que não crê em Deus, dizendo assim: não, se o seu Deus pode tudo, se o seu Deus é bom, por que permite tanta maldade? Por que permite uma criança ser abusada? Por que tanta coisa ruim no mundo? Sequestro, assassinatos, idosos sendo espancados, crianças espancadas. Por que, ou imagina, sendo traficadas para roubo de órgãos, para tudo, abusar de uma criança. Onde está o seu Deus poderoso? Alguém já ouviu isso ou não? Já. Aqui, gente, é importante entender o reinado de Cristo. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, automaticamente nós podemos ir contra o Criador e contra nós mesmos. E isso tem consequência. O bem é Deus,
O mal é a ausência de Deus. É a pessoa que usa o seu livre-arbítrio para dizer não para Deus. Então, a pessoa que faz maldade não é aquela que Deus criou e quis que fizesse maldade. É aquela que não quis se submeter ao bem. Agora, pensem comigo. Deus não pode dar o livre-arbítrio e depois tirar as consequências. Se eu bebo até ficar bêbado e pego um carro e tem uma criancinha, filho único, na calçada, brincando de carrinho, e o meu carro vai em direção à criança, esmaga a cabeça da criança. Deus pode parar o carro? Não. Tem consequências os meus atos. Ah, não. Aí tem gente que fala assim, então eu prefiro não ser livre. Se nós não fôssemos livres, seríamos um boi, uma vaca, um cachorro. A nossa dignidade não seria grande como é a nossa dignidade. Então não é uma boa. Eu prefiro ser eu do que um macaco, um cachorro, um cavalo, um tatu, uma anta, né? Tem muita gente que é anta, que não consegue ter, inclusive, está aqui no Evangelho, por que muitas pessoas são anta? Aqui a resposta. Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Essas duas faculdades que nós temos, inteligência e vontade, dependem, que está na alma, dependem da graça de Deus, da iluminação divina. Ou seja, gente, Jesus é verdadeiramente rei no coração e na mente do humilde do mundo. E muitas vezes os humildes que são injustiçados. Porque muitos de vocês também, que tem um Senhor que é rei, esses que vai fazer presente o seu sacrifício no altar, é rei. Mas ele é rei de algumas mentes e coração. Porque a verdade, ela é vista pela inteligência. Só consegue ver o reinado de Cristo quem se deixa ser iluminado pela graça. E quem que deixa ser iluminado pela graça? O humilde. Por isso que Jesus esconde o reino dele desde o pecado original. Os profetas sofreram, foram perseguidos. O próprio Jesus, o Filho de Deus, nasceu com uma família pobre, que não tinha grande poder na época. Nasceu numa manjedoura, num coxo de vaca. Depois teve de fugir para o Egito, porque Herodes estava perseguindo. Depois ficou 30 anos na família, obedecendo os pais, aprendendo carpintaria com São José. Humilde. Quem imaginaria que o Senhor do Universo estaria ali? Depois foram 3 anos pregando, sem lugar para dormir, sem coisa para comer, comia o que os outros davam. E depois ainda passa por essa humilhação final. Quem vai imaginar? Só que aí, crianças, adolescentes quase, Jesus continua na história. Só que ele continua na história também continuando a esconder dos soberbos. Jesus continua na história, na Eucaristia, que aparentemente é um pão branco. Qual o soberbo deste mundo, desses metamilionários, consegue por si só reconhecer Deus num pedaço de pão, que não é mais pão, na verdade, né? Com aparência de pão. Vocês sabem, crianças, que quando eu levanto o pão e o vinho, Jesus, o mesmo sacrifício de 2000 anos se faz presente, e a substância do pão vira o próprio Jesus. E a substância do vinho, o próprio Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade. A igreja separa. Substância é um princípio que une todos os acidentes. O que são acidentes? Acidentes são as características da substância. Calma, vou explicar. Calma. A minha altura é um acidente. Existe a altura sozinha? Ou tem que ter em alguém?
Esse alguém, o indivíduo, é a substância. A minha cor de pele, ela existe sozinha? Não. Ela é acidente. Ela existe na substância que sou eu. A cor dos olhos. Tudo, todas as minhas características existem em alguém. Esse alguém é a substância. As características são acidentes. Então vamos lá. O pão. A substância é o pão, certo? Os acidentes, a cor branca, o gosto de pão é acidente, a textura do pão, tudo bem? A cor do vinho é acidente. O vinho, a substância é vinho. A cor do vinho é acidente. O gosto do vinho é acidente. Então o que acontece aqui no altar? Deus não pode criar tudo do nada? Ele não criou tudo do nada? Então Ele pode, na hora que eu levanto a hóstia, mudar a substância para Ele mesmo e manter os acidentes. Então os acidentes continuam de pão, mas a substância que mantém os acidentes é quem? Ele mesmo. Entenderam isso ou não? Os milagres eucarísticos. O que é um milagre eucarístico? Foram padres, muitas vezes, que não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia. O milagre que criou o Corpus Christi foi feito em Bolsena, na Itália. O padre foi celebrar, não acreditava na Eucaristia. Quando levantou a hóstia, começou a pingar sangue e caiu no corporal. E ele ficou assustado com aquilo. O Papa estava em Orvieto e eles vieram em procissão trazendo o corporal de Bolsena para Orvieto. Orvieto é uma cidade belíssima na Itália, que tem uma igreja muito bonita, que está o corporal lá guardado. Só que você vai lá e só vê o corporal no dia de Corpus Christi. Detalhe, o Corpus Christi na Itália não é na quinta-feira como é no Brasil e no Vaticano. Lá é transferido para o domingo. Então você só vê o corporal, eles só abrem no domingo seguinte à quinta-feira de Corpus Christi. Tem o milagre de Lanciano, na Itália também, que o padre foi celebrar a missa lá embaixo e virou carne. Detalhe, todos os milagres têm fibra de coração e o sangue AB positivo, o receptor universal. Em todos os milagres, AB positivo. Um dos que estudou muito milagres eucarísticos foi Beato Carlo Acutis, aquele jovem que vai ser canonizado. Ou seja, o reinado de Cristo está naquele que vê a verdade. E a verdade da Eucaristia só com a revelação da fé. Só para quem é humilde. Você acha que pessoas que têm muita coisa, pensam muito no mundo, apegados, vai ter tempo de se dobrar de algo que parece pão? Nunca. Tem pessoas que moram de frente à igreja e saem com o seu carrão para cuidar dos seus negócios e deixa Jesus desprezado, assim como ele foi desprezado enquanto esteve na terra. Cuidado, se Jesus não reina na sua mente e no seu coração, é porque você não está sendo humilde o suficiente para pedir a fé para Ele te iluminar. Por isso que a missa, às vezes, a missa deveria ser assim, se fosse 10 missas por dia. Eu estava olhando a igreja assim, eu estou lembrando tem uns videozinhos de Instagram, que junta todos os filhos e netos e vai visitar a avó. Vocês viram isso? Sem avisar. E a avó, oi vó, vim aqui hoje. Aí entra, passa um pouco, vem o filho, ô mãe, ô vó. A avó começa a chorar. Eu tenho certeza que a mamãe igreja está chorando, porque muitos de vocês quase não vêm. Abandona a mãe. Não é assim? Então hoje é o dia que a mamãe está chorando. É aquele dia que vocês, assim como tem muitos avós aí abandonados, pais, porque
muita gente ensina para o filho que a felicidade é ganhar dinheiro. Não é assim? Pai doente, vô e vó doente, ou idoso, não dá dinheiro. Então eles ou põem no asilo, ou ignora. Está cheio de gente abandonado. Mal sabem que a alegria, na verdade, está em amar. Amar a Deus primeiro aqui na Eucaristia e depois os seus. Muito mais do que qualquer dinheiro ou status. Se fosse assim, não teria suicídio tanto em Hollywood, ou em tantos milionários, e tão pouco suicídio às vezes em quem sofre, no trabalhador que sofre, né? Então nós temos que aprender, viu, minhas amadas crianças, que a felicidade, que o reinado de Cristo está em quem é humilde. Humilde para reconhecer que tem que vir às missas, que tem que tirar o tempo para rezar, de preferência rezar junto em família o terço. Quem reza o terço e o rosário? Nossa Senhora se encarrega a iluminar a mente para levar a verdade, e você começa a amar a Eucaristia mais e mais e mais, porque ela coloca no útero espiritual dela. Então aí você começa a entender que diante de um mundo cheio de injustiças, mentiras, que nós não temos mais segurança nenhuma, prisões desonestas, tudo do mais absurdo, guerras, roubos. Você que já foi enganado, roubado, neste mundo que jaz nas mãos de Satanás, não está fora do reino de Deus, mas o reino de Deus está na alma daquele que é injustiçado. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, perseguidos, caluniados, porque o reino de Deus está ali. Eu fico pensando, por exemplo, esse padre que está sendo indiciado, que disseram, eu vi uma reportagem que o povo escreve assassino, nunca mostrou nada que esse padre fez, a não ser estar num lugar rezando lá para o pessoal. Nada. A única coisa que tem na manchete dessas mídias lixo é que ele foi contra o aborto no STF. Um padre excepcional, um ungido do Senhor. Ai daquele tocar esse padre, porque é um padre que eu tenho admiração extrema. Ele tem um nível intelectual e de santidade tão grande. Inclusive o padre Geraldo é um dos que gosta muito dele, porque ele realmente é um padre que ai daquele que toca. Viu, seus grandões? Ai de vocês tocarem na mão nele. É trazer a ira de Deus. Então, no meio de tanta injustiça, de tanta coisa, de mentiras, existe uma verdade na alma do humilde, do pequeno, daquele que vem se prostrar aqui no sacrário, que reconhece a sua pequenez. A primeira ilusão de quem não tem o reinado de Cristo é achar que é grande coisa. Até a primeira doençazinha que te acaba, o primeiro acidentezinho que te arrebenta, aí você vê que você não é nada, independente da conta bancária. Mas não precisa chegar a tanto. Se você botar o joelho no chão e rezar o rosário, a primeira coisa que quando eu rezava o terço, era Nossa Senhora me mostrar as minhas misérias, né? As misérias. Até já contei aqui, ontem passou um jovem que faz medicina em Goiânia, que ele ouviu minha homilia, nunca esqueceu aquela que eu falei que eu passei um dia inteiro meditando, eu fazendo residência, meditando se eu perdesse um polegar, porque tinha um rapaz aqui em Firminópolis que foi laçar e perdeu o polegar da mão direita. Lembra disso? E eu passei meditando o dia inteiro. E se eu perder o polegar da mão direita? Parece doidura, não é? Mas doidura é que ele não medita. Como é que eu vou operar? Como é que eu vou fazer exame? Como é que eu vou escrever? Quem já viu minha letra aí? É bonita, não é? Letra de médico. Agora imagina, eu não ia escrever desse jeito. Eu ia ter que aprender a escrever com a esquerda. Aí eu quero ver se não vira hieroglifo. Eu acho que vem até os arqueólogos estudar, né? Ver se não é da hieroglifo lá do passado. Basta um polegar e já era. Eu posso ser o médico mais famoso do mundo, mais rico do mundo, mas continua sendo uma coisinha de nada.
Essa consciência é Ele, é ela que nos dá. É o reinado de Cristo no coração, é Ele que dá. Parem de se iludir com o mundo. Ensina essas crianças que não são nada. Ensina a ser santo, que se volta para o reinado verdadeiro. Que a alma humilde passa por todas as injustiças. Essa semana eu recebi um vídeo de um padre, um beato no México, quando a igreja estava sendo perseguida. E o padre se apresentou, e antes de ser morto, ele abençoou os guardas. E disse, eu perdoo. É na alma desse padre. Imagina a glória de um cara desse no céu. Beato Miguel alguma coisa. Que interceda por nós, né? Para que caiam as escamas dos olhos de todos nós, para entendermos esse reinado. Nós queremos sim um reinado de um poderoso. Os judeus queriam que Jesus fosse um grande, que acabasse com todas as injustiças rapidamente. Vai chegar a hora que ele voltará em glória, e esses tiranos tremerão, borrarão nas calças, e os humildes gritarão de alegria. Maranatá, vem Senhor Jesus, restabeleça a justiça na terra, a paz, o amor. Jesus é o rei do amor, do seu coração, da sua mente, da sua alma. É ali, no reinado dos pequenos. E eu espero que vocês nunca cresçam no sentido de se sentir grandes. Cresçam espiritualmente, cada vez mais se sentindo pequeno e dependente de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus, para ser feliz, para amar, para ser amado e para ser salvo. Existe uma salvação em jogo. Então, crianças, com o coração cheio de alegria, vocês querem participar desse reinado? Vocês prometem ser humildes? Então, vocês podem se aproximar aqui. Nós vamos preparar para esse momento. Eu vou fazer questão até de falar o nome de vocês, porque depois, quando Jesus voltar, se vocês mentiram aqui, eu vou puxar a orelha para vocês. Não, Jesus, não precisa pôr no purgatório não, que deixa que eu arranque as orelhas. Certo? Então vamos lá.